Boa noite pessoal. Aqui é Marta Fonseca, psicóloga e mentora. Eu ajudo mulheres a emagrecerem com leveza e hoje teremos uma live especial com uma convidada especial, Valéria Jacob, nutricionista e coach de saúde. Estamos esperando ela entrar. Hoje a gente vai conversar sobre por que engordamos e como podemos fazer para emagrecer. Estamos aguardando aqui a Valéria entrar. Aqui. Vamos ver. Valéria. Estamos começando aqui a live com a Valéria. Oi, Valéria. Tudo bom? Desculpa, aprendendo. eu estava no seu outro perfil. Eu achei que eu estava te seguindo nesse, mas eu estou te seguindo no outro, e aí eu mudei. É verdade, eu tenho esse outro perfil que eu até já coloquei como desativado, eu preciso apagá-lo, mas parece que é tão difícil apagar um perfil do Instagram. Eu não sei, eu já tentei, estou aprendendo a usar ainda essas redes, e aí estamos aqui. Mas nos encontramos, né? E queria te agradecer imensamente por esse momento, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante e útil, né, para nós e para as nossas seguidoras aí que estão nessa batalha de conquistar mais saúde, um peso equilibrado, um bem-estar em geral, né, físico e emocional. Então, queria te passar a palavra para você se apresentar. Eu já introduzi falando que você é Nutri, coach de saúde, mas o que mais que você quer colocar? Então, a história com a nutrição começou muito mais com uma busca pela saúde do que pelo emagrecimento em si. Óbvio, né, que ao longo da... Tá fazendo eco? Peraí, deixa eu ver se eu coloco o fone, se vai melhorar. Peraí. Pra mim tá dando um pouco de eco. Talvez possa colocar também aqui. Deixa eu ver aqui. Parece que a Valéria está perdendo a conexão, mas estamos aqui. Marta, psicóloga, conversando com a Valéria. Ficou melhor? Coloquei o fone também. Ficou aqui, coloquei, acho que agora está com menos eco. Então, vamos ver. Então, a história com a nutrição, eu sempre fui numa busca pela minha saúde, sabe? Assim, sempre fui preocupada com peso, com não ter uma boa alimentação, né? Assim, eu tive vários problemas ao longo da vida e que me fizeram sempre estar preocupada com esse tipo de coisa. Então, era sempre um problema aqui, outro ali, que me faziam estar em busca não de emagrecer, mas de evitar engordar ou descarrilhar, assim, né? Porque eu também eu nunca tive um problema com obesidade. Mas justamente outros problemas, né, que foram me levando para a nutrição, como você sabe, foi principalmente a questão da enxaqueca, né? E isso foi uma questão de mudança mesmo de carreira que eu tive nesses últimos anos aí.
e que me trouxeram para a nutrição. Mas aí na busca, né, pela questão, a enxaqueca é um dos fatores, né, que você pode ter de problema com a Uhum. saúde, né? Assim como a obesidade é outro problema. Então, Uhum. quando você entra na nutrição, você tem que estar aprendendo todas as coisas que envolvem, né, Uhum. essa questão da saúde, né? Seja obesidade, diabetes, hipertensão, qualquer outra coisa você precisa estar aprendendo para poder ajudar a pessoa que está ali na sua frente pedindo Uhum. auxílio, né? É interessante, você falando me fez pensar, e acho que é muito o reflexo da sua abordagem e da linha que a gente segue, né, da comida de verdade, que o emagrecer ou melhorar um problema de saúde como a enxaqueca é muito mais uma consequência de e aí acho que você pode explicar melhor, né, de um equilíbrio, de um resgate aí da saúde, do que o foco primeiro, né? Então, que aí vem até de uma forma natural. Como é que você poderia explicar mais esse ponto? É por aí É, mesmo que a gente pode ver? Porque eu, pelo menos, tenho falado, do ponto de vista emocional, psicológico, também isso. Se você trabalha os seus conflitos com a comida, com o corpo, a gestão da emoção, o emagrecimento ele vai ser uma consequência, ele vai ser natural e por isso mais fácil, mais leve, até mais prazeroso, né? Não aquela vivência de controle, disciplina, sacrifício, sim. como você fala bastante, né, nos seus posts sobre a restrição, sobre dieta, no sentido, né, do controle. Eu acho que o emagrecimento e a busca pela saúde, ela sempre exige a questão de você abdicar de algo. Sim, sim, sim. Então, Eu tenho assim, falado muito isso, né? Que eu sou é, totalmente revoltada com essa máxima que se coloca aí, até por muitas notas. Restrição causa compulsão. Eu falo, não, gente, não causa. Quem é que né, pode viver você sem não, restrições na você vida, não né? tem restrição nenhuma. Se você pegar e falar assim, ah, não, tá bom, mas você pode comer de tudo. Ah, tá bom, eu vou lá, vou comer um brigadeiro, que eu acho que é uma coisa impossível de acontecer, mas daí se a pessoa acha que vai lá comer um brigadeiro e ok, eu estou bem. Eu não conheço ninguém que consiga ficar só em um brigadeiro, né? Uhum. O que também acaba sendo uma restrição, porque você vai Sim, comer um e sim. você. Até porque o brigadeiro foi feito para que você coma mais. Ele tem componentes, e aí que tem a questão de você aprender muito mais o que te leva a engordar, né? Que eu sou muito mais favorável Uhum. a entender o que te leva a engordar do que o que te faz emagrecer. Você entendendo o que te leva a engordar, né? Aquilo que pode te causar uma compulsão ou te causar uma Uhum. vontade de não parar de consumir aquele alimento, é muito mais importante do que é sempre o que emagrece. O que emagrece é você restringir caloria, né? De qualquer forma, Uhum. você está restringindo, né? Uhum. Então, assim, essa a questão do que das escolhas, ela é muito mais importante do que uma questão de simplesmente olhar pelo lado de restrição, né? Uhum. Você olhar pelo lado da restrição, a restrição você vai ter sempre, você vai ter que escolher um dos lados sempre. Você vai ter que escolher da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Você vai levantar e você vai pensar, eu vou levantar agora e treinar ou eu vou continuar dormindo até o Uhum. último momento que possível para que eu possa cumprir com as minhas obrigações. Vou cumprir com as minhas obrigações de trabalho ou vou, vou ficar dependente sei lá, da ajuda de alguém, né? Para que eu Uhum. possa me sustentar. Então, a vida é feita de escolhas o Sim, tempo isso eu tenho inteiro. falado muito, sim.
É uma ilusão até infantil, infantil no sentido, né, de ser meio mágica, achar que a gente pode viver sem restrições, né? E que, como você está falando, fazer escolhas implica ganhar e perder, né? Você escolhe ganhar uma coisa e perder outra. Então, não tem como, né? É vender uma ilusão, né? Mas então, como Sim. você falou, por que que engordamos? O que que dá para a gente entender aí nessa mudança da perspectiva que você está trazendo? Então, eu tenho até um post que eu fiz, fiz já faz bastante tempo, mas que eu repeti, né, esse post recentemente, que é justamente por que engordamos, né? E aí eu começo pela busca, né, dessa resposta que foi feito primeiro ali recentemente, não quero dizer Uhum. historicamente, mas de forma recente, é, foi feito pelo Gary Taubes, né? Que eu estou até olhando aqui, que eu tenho um outro livro dele, que é a culpa, o açúcar, né? Culpado é inocente, né? Uhum. Mas Ah, ele é fantástico, né? E ele os é muito livros dele são muito didáticos, né? Acho que até para as pessoas leigas que se interessarem em aprofundar podem buscá-lo como referência, né? com certeza. E no livro dele, no Por que Engordamos, que tem justamente esse nome, né? Ele vai nas causas do que faria a pessoa engordar, né? E ele chega, através de busca de estudos e tudo, ele chega na questão de que seria uma elevação da insulina causada pelo excesso de carboidrato, principalmente carboidrato refinado, né? Quando a gente está falando muito mais do carboidrato refinado, farinha e Açúcar, açúcar, farinha. né? Uhum. Que estão muito presentes nos alimentos industrializados, e eles fazem com que você tenha uma maior necessidade de comer, né? Você te desperta uma maior necessidade de comer, porque justamente eleva a insulina, faz com que, quando entra, né, aquele carboidrato, aquele excesso de glicose no seu organismo, o organismo precisa cessar aquela glicose e colocar dentro da célula. E isso é feito por um hormônio que chama insulina. E quando isso acontece, constantemente, repetidamente ao longo do dia, né, por várias vezes, a sua Uhum. insulina vai ficando constantemente elevada. E Uhum. ao ficar constantemente elevada, o excesso, né, disso, quando se eleva muito a insulina, depois tem uma queda, e essa queda, né, que seria quase uma hipoglicemia, vai levar a pessoa a ter mais vontade de comer carboidratos. Então, vai causar uma busca por mais carboidrato e Uhum. fazer com que essa pessoa coma mais. Tá? Então, essa é a teoria através da insulina, do papel da insulina, né? Então, Depois, podemos pensar que aquela ideia, até puxando aí para o psicológico, emocional, de que você é uma pessoa sem controle, compulsiva, sem, né, vergonha na cara, que não consegue parar de comer, então dá para a gente mudar isso aí, né? É claro que a pessoa tem uma responsabilidade aí nas escolhas, mas ela termina tendo uma questão muito maior que é fisiológica, como você está trazendo, né? Como sim, raiz aí dessa fome ou até de uma compulsão, né? De um sim, comportamento compulsivo e desse acúmulo aí das, da gordura, né? Por conta desse equilíbrio hormonal. Então, uhum. dá para desculpabilizar um pouco, né? Ainda mais ao longo da vida, cronicamente falando, nesse mecanismo que se repete, como você está falando, tem um impacto importante, né, no acúmulo e no engordar, né, no acúmulo do É, peso. porque se a gente for pensar também, não faria muito sentido que a gente tivesse tanta facilidade assim em engordar. É óbvio que ao longo do tempo, a gente vai, ao longo da história da humanidade, né, a gente
passou por muitos períodos, a maioria dos períodos, com escassez de alimentos, né? E agora a gente tem uma oferta maior de alimentos, porque o homem está dominando melhor a agricultura, cada vez conseguindo Tem produzir como mais, guardar, né? estocar, né? Geladeira. Estocar, tem tudo isso que facilita, né? E então vivemos um longo período com uma menor oferta de alimentos. Isso a gente poderia usar como justificativa para que o ser humano não tivesse engordado ao longo do tempo também, né? Mas aí a gente olha, tem um outro livro que eu gosto bastante, né? Que é o do Rob Wolf, e ele coloca que uma das coisas esse A livro chama Mari Wired to Eat. A Mari está comentando aqui, agora as compras chegam em casa em 15 minutos, então não dá nem tempo de... Pensou em comer, já está ali na sua Já porta, está né? ali, não dá nem para sentir fome mais, né? E o que ele coloca é que nunca, né, nunca na nossa evolução a gente teve ofertas de alimentos que também se juntasse a gordura e o açúcar. Isso não existe na natureza, né? Que não existe Essa na combinação. natureza, essa combinação. Então, o que causa esse tipo de combinação no nosso organismo? Nós somos programados, né, para comer, né, que é o que o nome do livro em português chama Programados para Comer. E ele, nesse livro, ele coloca que nós fomos feitos justamente para acumular a gordura. O organismo é inteligente, né? A seleção natural selecionou os melhores, né? Os melhores. Os carros mais econômicos e potentes, né? Na combinação. Exatamente. Os que acabaram chegando até aqui, né? Que evolutivamente falando, são aqueles que conseguiram acumular melhor a gordura, quer dizer, absorver melhor a energia que o alimento tinha para fornecer, não acumular gordura, né? Assim, mas absorver melhor a energia do alimento e ir em busca justamente deste tipo de alimento que fornecia energia, seja ela através da gordura ou seja ela através do carboidrato. Né? Tanto que uma das coisas que a gente percebe é que às vezes um alimento mais doce, ele evolutivamente a gente teve essa vontade de comer coisas mais doces para que isso nos levasse a acumular mais, sabe? Assim como a gordura também, uma carne mais gorda, né? Ela faz com que a gente busque mais esse nutriente, né? Esse macronutriente. Até tem um antropólogo, né? que ele estudou bastante isso, o Mick Bendor. Ele fala, tem um trabalho dele que é Man, the Fat Hunter. Quer dizer que o caçador, o buscador da gordura. Ele ia em busca da gordura. Então, e é mais saboroso, né? Dá sabor aos alimentos, né? Sim, sim. E aí você percebe que faz todo sentido que a gente tenha essa vontade, né, de comer mais gordura e mais carboidrato. E o que a indústria sabiamente fez, né? Uniu as duas coisas de forma mais
absorvível pelo nosso organismo, né? Através do carboidrato refinado e da gordura que São industrializada, né? os biscoitos, sorvete, bolo. E ainda coloco ali, né, vários elementos químicos para exaltar o sabor, o cheiro, até ter efeitos fisiológicos para ajudar ali nesse, né, impossível comer só um, né? Já era o Exatamente. slogan. Exatamente. Você acaba seguindo fica num looping, né? De comer, querer comer mais e não parar de comer o tempo inteiro. Às vezes tem gente que tem necessidade de acordar de madrugada para ir atrás de comida, né? Que não é uma coisa. Tive uma mentorada que era assim, ela tinha que comer antes de dormir e às vezes acordava 3 horas depois com uma fome, assim, da barriga da nó, que ela tinha que levantar, morrendo de sono, mas para conseguir voltar a dormir. É enlouquecedor, né? Porque a vida vai girando em torno de comer, né? Essa coisa de comer de 3 em 3 horas e tá sempre com fome. Sim, porque Porque, daí pelo que você não é que. falou, esse alto e baixo, né? Da glicose e insulina. E a pessoa nunca, quando você fala para comer alguma coisa de proteína, ao invés de comer ou carboidrato ou gordura, a pessoa, às vezes, principalmente carboidrato, que acaba sendo mais fácil, né, da pessoa carregar e manter, e aí as pessoas falam, meu Barrinha de Deus, cereal, o né? que que eu vou comer, né? Então, se você fala para a pessoa não comer uma barrinha, não comer uma bolacha, não comer um pão, né? Não, como que eu vou ficar sem meu pão? Então, a pessoa fica Uhum. meio desesperada, porque a vida gira em torno desse tipo de alimento, né? A gente tem aqui um comentário, a Mariana falou, eu faço isso, de sair no meio da noite para comer, já fui até na farmácia 22 horas para achar alguma besteira. Ela fala, comi diet porque estava tentando fazer uma restrição de açúcar. Aí tenta, né, Então, uns... mas daí troca os 6 pelo meia dúzia, né? Porque daí você, por mais que você troque pelo diet, né, que não tem açúcar adicionado em si, mas vai Muitas ter vezes tem o também. sorbitol, né, que E é vai ter, um vilão disfarçado. provavelmente tem os outros macronutrientes, né? Ou carboidrato em forma de farinha, né? Uhum. Que muitos, até iogurte, esses iogurtes gregos, hoje em dia tem Amido, né? amido adicionado para poder dar aquela consistência, né? Uhum. Então, E que é mais barato do que a gordura natural ali do iogurte, né? Imagino. exatamente. Uhum. É bem mais barato do que você reduzir, né, o iogurte para que ele fique Uhum. no formato Concentrado, grego, né? né? Uhum. É muito mais barato. Então, como que seria uma alimentação saudável e emagrecedora, ou não engordativa, né? Como é que a gente pode resumir em algumas linhas simples para as pessoas que estão aqui com a gente já começarem a pensar, né? Por exemplo, como a Mariana colocou, ela já estava escolhendo o diet achando, provavelmente, né, que era uma escolha de qualidade, porque há muita desinformação ou má informação, né? Como é que seria, então, o contrário, né, desses hábitos e desse tipo de alimentação, dessas escolhas que levaram a gente, que estão levando a gente a engordar, como é que a gente poderia resgatar aí um equilíbrio, né? Ter Então saúde e um peso adequado, equilibrado. tem um outro médico que eu gosto muito nessa questão de busca do que comer, né, que é o Ted Naiman, que ele fala sobre a relação entre proteína e energia, né? Então, se a gente for seguindo nesse raciocínio, a gente vai ver que
muitas vezes a gente está comendo muito mais energia do que a proteína. E Uhum. a solução para esse tipo de problema, né, por que engordamos, estaria justamente em focar muito mais num consumo maior de proteína e menor de energia, seja ela vinda de carboidrato ou vinda de gordura. E claro, se você retirar os alimentos industrializados, isso fica muito mais fácil de fazer, Uhum. tá? Muito Uhum. mais fácil de fazer, porque você já retirando alimentos industrializados, evitando ou reduzindo muito o consumo de farinhas e retirando o Uhum. açúcar, que Uhum. parece uma coisa muito difícil de fazer, mas é muito fácil, né? Não é tão absurdo Uhum. assim, né? É, Você é reduzir. difícil, mas é simples, né? Vamos dizer É, assim. E no começo é difícil, mas eu tenho várias, né, clientes, mentoradas, que depois de algumas semanas ficam até espantadas, surpresas, como é que a vida mudou e como é que não foi tão difícil quanto parecia, ou não foi tão impossível. Foi difícil ali na primeira semana, né? Ainda mais o cafezinho sem açúcar, ou deixar de comer o brigadeiro, o doce, mas depois que dá aquele desmame, aquele detox, e muda ali a mentalidade, muda os hábitos, e muda, acho que aí você pode até explicar também melhor, né, a parte mais do paladar, a fisiologia ali cerebral, depois vem até um alívio, assim, nossa, me livrei, que é, liberdade, né, e deixa de ser difícil, porque a sensação de controle, de sacrifício, praticamente que desaparece. E até aprende a gostar, né? Aquela ideia, sim. nossa, não sei como que eu conseguia tomar café com açúcar, porque sem açúcar é muito mais É, gostoso, porque a saboroso. gente, o consumo constante também de carboidratos, né, a gente tem os receptores também, já ficam mais, Hum, é, vão se proliferando, né, tanto no cérebro como até sim. no paladar, vão se proliferando para que, esperando aquele sabor doce, né? À Uhum, medida que você reduz, né, o consumo de carboidratos refinados, principalmente do açúcar, você vai educar o seu paladar e educar a questão desses receptores até no cérebro. E isso deixa de uhum, ser tão necessário assim, né? uhum. Estou vendo aqui que tem alguém perguntando se vale Ah, comer aquele doce de bananinha sem adição de açúcar. Então, hum, vamos, uma boa vamos pergunta, né? pensar então também numa outra coisa que eu gosto bastante de pensar nessa questão de alimentação e de comida de verdade, é que quanto menos processado aquele alimento, melhor vai fazer para a sua saúde. Então, o que que a Uhum. gente pensa, né? Do que seria o menos processado possível. Então, se a A gente banana pensar, natural, né? né, na bananinha, a banana natural, até porque se você for ver uma bananinha, quantas bananas precisaram estar ali Uhum. para uma? Porque você quando fala bananinha, aquela Sim, só desidratada, você não come uma só. sim, sim, Enquanto que uma banana você vai comer uma, mas não vai aguentar sim. comer meia dúzia, né? 10 bananas, sei lá, E mais a ou menos, né? concentração de açúcar também ali naquela bananinha, né, que já ficou pequena, todo o açúcar de uma banana grande já ficou ali. Então, já fica até, entraria no mesmo raciocínio que você está falando, da subida aí da glicose, insulina, ou seja, de ser Claro, um pico ali de claro. carboidrato, né? Ou seja, é um Sim, porque o açúcar aparentemente que parece ser melhor, porque não é só banana, né? Não tem um açúcar adicionado, mas é tudo açúcar, né? Não deixa de com ser. certeza, É é isso? tudo açúcar. A mesma vale para
para quando a gente fala de suco, né? Porque a pessoa fala assim, mas não... e suco natural? Então, porque você está tirando o suco de caixinha, né? Que a gente já sabe que não é uma coisa válida, uma coisa muito cheia de açúcar, de aditivos, de coisas que não vão te fazer bem, mas você vai pegar, então, um suco natural, um suco de laranja, Suco de uva, né? Que ficou na moda. Faz bem, suco de uva. Um suco de uva, né? Ou então, tem vários, qualquer suco que você pegar, mas vamos pegar o exemplo Cranberries. o suco Também de ficou na laranja, moda. o suco de laranja, para você fazer um copo, vão no mínimo 3 laranjas, né? Enquanto que você vai chupar uma laranja, né, ou consumir a laranja, você não vai consumir 3. Até cansa, né? Se for na segunda, você já cansou. E tudo, você não vai conseguir consumir, né? Que seria a forma correta de consumir. Porque já vem com fibra, já vem com tudo. Então, nesse raciocínio também de quanto menos processado, melhor o alimento, aí tem várias coisas a gente pode pegar. Vai ter problema para qualquer farinha que você for pegar, entendeu? Não seria só para o glúten, para a farinha de trigo, né? Mas qualquer farinha, inclusive a farinha de amêndoa, é um processado, né? E que vai fazer com que você coma mais. E que muitas vezes as pessoas estão numa dieta mais baixa em carboidrato, achando que, ok, eu posso consumir um monte de docinhos, como ela falou, de coisas diet, né? Então, pode consumir, isso te dá liberdade, porque você não está consumindo o açúcar. Mas daí, se for nesse raciocínio de quanto menos processado, melhor para a sua saúde. Eu vejo que tem muitas pessoas que mudam ou querem mudar sem mudar, né? Então, ficam... Tudo bem, eu acho que é válida, são válidas algumas substituições ou tentativas de né, fazer um doce ali mais saudável, ou com farinha de amêndoa, ou um adoçante, para uns momentos especiais. Mas o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não querem mudar os seus hábitos e aí substituem. Então, de manhã é o pão com a farinha de amêndoas, aí depois é o bolinho, aí depois é a sobremesa, aí depois no lanche tem mais o que. Quando vê, comeu muito pouco de realmente, como você está falando, né? O alimento não processado, a proteína, e aí às vezes até emagrece um pouco, mas para ali, ou então não melhora a saúde. Sim. E não entende por quê, né? Mas eu parei de comer farinha e açúcar. Então, esse é o primeiro passo, mas não seria o suficiente, né? Pelo que você está colocando. Acaba não sendo o suficiente. Às vezes a pessoa precisa ir além. Então, às vezes, é também uma questão mesmo de mudança de mentalidade, de escolha também, né? Tá aí o meu trabalho, né? Porque às vezes não é só uma questão... É aquilo, né? O quanto que você quer esta mudança, né? O quanto que você deseja que isso realmente ocorra na sua vida. O quanto que é importante para você, né? Pois é, temos aqui ó, o comentário da Mari. Estou ficando desesperada, kkk. Como implementar essa mudança sem surtar? Fazendo um grupo de mentoria, Mari, por exemplo, fazendo parte de um grupo que esteja no mesmo objetivo, compartilhando, dividindo aí as dificuldades, é um caminho, né? Ter uma coach, uma nutri, né, para ajudar, seja na implementação prática, quanto também nessa parte, como você falou, né, Valéria, do mindset, da mudança de mentalidade, o comportamento. Às vezes, sabe, eu gosto de falar assim, porque eu acho que a gente hoje em dia tem tantas ferramentas, né, para se comprometer com uma mudança dessa, porque isso é um compromisso, né? É um compromisso muito mais com você do que com qualquer outra pessoa.
né? É um compromisso de melhora da sua saúde, de melhora do seu estilo de vida, né? Em busca, sei lá, de uma velhice melhor, ou então até de um corpo melhor, que seja, né? Mas exige sacrifício, óbvio. Uma das ferramentas que eu gosto bastante, que eu acho que para mim funcionou muito, porque eu fiz todas as mudanças que eu tinha que fazer sozinha, não tinha grupo de mentoria, não tinha nada, pouca gente falava de dieta low Era na carb. raiz, né? Foi raiz. Foi começar a publicar no Instagram meus pratos. Então, até hoje, eu sigo publicando, colocando meus pratos, porque isso foi, desde o começo, foi o que foi como se funcionou como se fosse um diário, entendeu? Não, e os seus pratos são inspiradores e é legal ver essa, né? Porque tem uma cara deliciosa e o que eu falo também, eu adoro esse estilo de alimentação, né? Depois que você se habitua, que você se acostuma, muda o seu paladar e você tem todos os benefícios, né? O controle do peso, já que a gente está falando aqui de engordar e emagrecer, mas todos os outros ganhos, né? De disposição, de energia, de digestão, sono, eu acho uma delícia, sono, e acho uma delícia a comida, né? Os seus pratos são exemplos disso, então é uma forma, né, de valorizar aí o ganho, né? Porque tem muito sacrifício, mas também tem ganho, porque você comer, por exemplo, uma carne gordurosa, poder colocar ali um tempero, uma manteiga, um azeite, sem se preocupar tanto, claro, o bom senso é bem-vindo, mas traz outros sabores, né? Eu, por exemplo, hoje em dia eu não troco um brigadeiro pelo meu bifinho ali de picanha, ou uma verdura bem, né, refogada ali com tempero gostoso. É isso aí, assim, é tudo uma questão também claro que eu não vou falar que tudo são flores, né? Não é difícil no começo, até você se adaptar, você vai sentir vontade de comer outras coisas, mas você tem que estar firme no propósito, não é fácil, né? Mas por isso que eu falo assim, até ter um compromisso como esse, né? Ou ter um grupo de pessoas que também façam essa mudança, tudo isso ajuda. Mas nada ajuda se você não tiver a fim de se ajudar, né? Sim, Então, sim. Se não tiver realmente feito uma escolha, né? E uma opção de realmente mudar, de pagar o preço, e não ficar no eu quero mudar, mas fazendo do mesmo jeito, ou só fazendo uma adaptação, aí como o exemplo que a Mari trouxe, né? Escolher o diet, o light, ou substituir, enfim, de não abrir mão, né? E tem outra coisa também que é muito importante falar, que se você faz esse caminho de busca de comida de verdade, com maior foco em proteína, principalmente proteína de origem animal, né, que tem nutrientes mais biodisponíveis, e você faz uma alimentação não restrita, né, não passa-me, porque isso que interessa também, se você não passa fome, tudo fica muito mais fácil, né? Não com certeza. Quando você faz uma restrição só pensando nas calorias, o que acontece é que você vai passar fome e isso acaba não sendo sustentável a longo prazo. É diferente quando você faz as escolhas também por alimentos mais nutritivos e que vão te dar mais saciedade e que vão fazer com que você cumpra melhor, né, esse seu compromisso consigo mesmo. Então, você trouxe essa noção que eu achei fantástica, né? Seja lá qual estilo de alimentação você seguir, e mesmo você estando acima do peso, com uma total liberdade, no sentido de não vou fazer nenhum tipo de restrição, que pelo menos mentalmente é essa ideia, mas você está fazendo, né? Porque, como você falou, muitas vezes ou quase sempre, você tem que restringir a quantidade, senão, né,
fica uma coisa que o comer leva a mais comer, que leva a mais comer, mais fome, mais vontade, essa sensação aí de necessidade. Então, tem que controlar a quantidade e controlar com a fome, porque ela aparece mesmo, né? Então, as pessoas, mesmo não fazendo dieta ou não estão, elas estão sentindo fome. Então, de um jeito ou de outro, vai haver um sacrifício ou uma mais conforme a Ixi, tá falhando para mim um pouco. você parou um pouquinho. Aonde que você, aonde cortou? Mesmo quando a pessoa está se restringindo, aí eu não ouvi mais agora. Eu acho fácil é, voltou? Ai, eu acho que agora sim, vamos ver. Tá Ah, falhando muito. escutar? Tá Não, ouvindo, Valéria? Resgatou? Não, que eu tava só tá ressaltando. falhando. Vixe, Valéria voltou? Voltou? Tá eu aqui? voltei agora, voltei. Ah, Tô. então tá. Não, só retomando então, eu estava comentando que é interessante essa ideia que você está trazendo, de que qualquer opção que você faça, ou de restringir a qualidade e o tipo de alimento, ou restringir a quantidade, sempre vai haver um tipo de restrição. E eu, particularmente, prefiro não passar fome, então não restringir a quantidade, poder me sentir saciada e escolher restringir os tipos de alimento, pelo menos no dia a dia, né? Sim, sim. Eu também. Eu também acho isso muito melhor, né? Porque acho que eu passei bastante fome antes de Eu entender, falo de que ter eu comia toda essa feito. noção. Eu falo que eu comia feito um passarinho, porque era isso, eu estava engordando, engordando, e cada vez eu ia tirando. E fazia restrição, né? Ia tirando a cerveja, o chocolate, tudo que tinha gordura, aquela paranoia. E eu comia, né, o café da manhã era café, meia fatia de pão integral com queijo light, uma geleinha, assim, só um cheirinho da geleia, e já estava esperando o lanche das 10 da manhã, com fome, né? Então, comer feito um passarinho. E hoje poder realmente me sentir saciada e me regular pela fome, pela saciedade, para mim e uma sensação de liberdade, de confiança no corpo, né? Que eu não troco por alguns brigadeiros, não. Ah, não, com certeza. Eu também antes eu vivia, eu falo que eu vivia à base de salada, né? Era salada Sem muito sem, azeite, né? não, controlando a quantidade de azeite, controlando tudo, mas olha, o que eu comia de mato era o tempo inteiro, né? E hoje eu como muito mais proteína, né, carnes, do que a salada, e isso me dá uma saciedade imensa, que era que nem você antes, né? Eu comia o café da manhã já praticamente pensando no lanche da manhã, e depois já tinha o almoço e também tinha que ter um lanche à tarde, às vezes comia um pouquinho antes do jantar, e daí tinha o jantar, e às vezes acabava o jantar e eu ficava comendo alguma coisa também, porque estava sempre com fome. Eu me segurava, eu falava, não vou comer, mas aquilo começava a me dar um nervoso, né? Uhum. Ficava de mau humor, ficava cansada.
Então, hoje em Uhum. dia, quando eu como no café da manhã, e às vezes eu passo quase que o resto do dia, só vou chegar lá no jantar para comer, entendeu? Então é bem diferente, bem diferente. E facilita, né? Porque você não fica nessa dependência de ter que ter alguma coisa para comer, se você vai sair, se você vai viajar. Até porque mesmo que você sinta uma fome, a fome é muito mais, vamos dizer assim, suave, ela não incomoda tanto. Eu sinto que é uma fome diferente e ela passa mais rápido se você não come, né? Então você é, pega um avião, aí tá a comida, né? Ou não tem hoje em dia, né? Nem tem a comida ali. Você chega no aeroporto, então você passa a hora que normalmente você iria comer e aquilo não é tão insuportável, né? E Tem essa esse questão efeito também que é também. explicado fisiologicamente, né? Sim, essa questão, por exemplo, do avião, era entrar, eu entrava no avião, eu já sabia que eu ia ter dor, eu já sabia que eu ia passar mal, às vezes eu tinha muito enjoo por causa da pressurização da cabine e comia a comida, me sentia mal, então hoje em dia eu nem como, né? Porque aquela comida é cheia de aditivos, cheia de eles fazem uma comida especial para que as pessoas consigam comer no avião, porque a pressurização altera o sabor da comida, então ela Ah, necessariamente é? é, Nem tem sabia mais disso, que tem interessante. mais coisas eles precisam colocar mais aditivos, mais sal, mais um monte de coisa para que aquilo fique palatável lá em cima. Uhum. Ai, que horror. Então, melhor nem comer, né? E É, sobre esses que eu vou chamar de mitos, né? Como você falou, já a gente toma café, depois o lanche da manhã, o almoço, essa coisa de comer de 3 em 3 horas, ou de ter que controlar a quantidade e não se basear na saciedade, na fome. Que mitos que a gente pode mencionar aqui nessa questão do engordar e do emagrecer, que mesmo com tantas pesquisas, né, que estão sendo mostradas aí, ainda permanecem no discurso e na faculdade, provavelmente. O que a gente sim, tem pode muita trazer gente que aqui ainda acha de... que ainda acha que é necessário, que a gente precisa comer, né? Não digo hoje em dia essa questão de comer de 3 em 3 horas na faculdade em si já não existe mais, pelo menos na minha Ai, que faculdade bom! eu acabei de fazer agora, não tem mais esse mito de comer de 3 em 3 horas. Mas a questão do jejum como algo benéfico não existe, né? Eles não Ou acreditam, natural, né? ou Uhum, natural, ou que a gente possa ficar mais tempo sem comer tranquilamente, as pessoas não acreditam, acham que o jejum pode ser prejudicial, pode ter problema, pode causar mais compulsão, e, e aí tudo depende muito também da saúde da pessoa. É óbvio que uhum, tem algumas pessoas que vão sofrer mais para fazer jejum, e tem uhum, algumas pessoas que realmente não devem fazer jejum, né? São pessoas que já uhum. estão com baixo peso, gestantes, né? Até criança, a gente deve evitar, mas fisiologicamente o nosso organismo ele foi feito para aguentar ficar muito Não tempo sem tinha comer, uma né? despensa e uma geladeira, né, lá nas cavernas, né? Então, se a gente pensar sempre pelo lado, eu gosto sempre de pensar pelo lado da nossa evolução, da questão da comida ancestral, né? Do que faria sentido para os nossos antepassados, né? É, Uhum. porque foi o que nos trouxe até aqui. Então, o jejum faz parte, né? Faz parte da nossa evolução. Não digo que precise ser feito constantemente, né? Mas
faz parte, e é uma coisa saudável até. Dependendo do momento, você vai conseguir fazer, estando mais adaptado, né, com certeza com um menor aporte de carboidratos na sua dieta, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais fácil. Comendo barrinha de cereal a cada 3 horas, você não vai conseguir fazer. Porque dá aquela fome que é um buraco no estômago, né? Isso até muda, né? Eu acho que depois que a gente começa a se alimentar da forma correta, a fome muda. A fome deixa de ser esse buraco, né? Essa coisa, que esse mau humor, né? Que em inglês se fala até de hunger, né? Não de hungry, né? Uma pessoa que está com fome e com raiva ao mesmo tempo, né? E eu era essa pessoa, eu era uma pessoa que tinha fome e raiva. Não podia chegar do meu lado se eu tivesse com fome, que Tem aquela expressão, né? Eu tô mordendo o pé da cadeira, né? Eu acho que é por aí. E tem muita gente que fala, né? Nossa, quando eu fico com fome, eu fico irritada, eu fico com raiva, e não associa que não é exatamente a fome em si, mas a qualidade ali da alimentação, da saúde, que produziu aquela fome. e as pessoas não conseguem compreender até o momento que fazem a mudança na alimentação, né? Elas acham que isso não é possível, que seja assim, né? Que seja de outra forma, né? E muitas vezes a pessoa tá tão viciada, tá tão numa dependência tão grande de carboidratos que isso fica difícil de consertar, demora um tempo para consertar. A pessoa continua sentindo fome, mas não é fome de comer uma carne, né? É uma fome de comer. Eu até brinco, Pãozinho. né? Porque uma das pessoas que eu acompanhei falou assim: não, eu tô com fome, mas é fome de banana. Uma coisa específica, né? E aí, assim, quando a fome é de banana, é porque não é fome, né? Quando você está com fome mesmo, você vai comer o que tiver na sua frente. E geralmente mais salgado, né? Que dá aquela. E eu brinco porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho que me forçar a comer o fígado, por exemplo, que é um alimento super nutritivo. E eu brinco com as pessoas que eu acompanho, eu falo assim: você está com fome de banana ou com fome de fígado? Poxa, mas aí acho que eu prefiro o jejum, viu? Fígado é uma coisa que eu não consegui. Não, eu confesso que eu nem tento. Eu prefiro, então, fico no jejum. Então, Valéria, já está quase 1 hora que a gente está conversando aqui. O papo voa, né? Os assuntos são tão interessantes, fascinantes. Eu acho que essa aproximação, essa complementariedade entre a psicologia e a nutrição, eu acho super importante, justamente porque, né, se a gente trabalha, como até você mencionou, a mentalidade, as emoções, a relação com o corpo, com a comida, com os significados que a comida e o comer tem, mas também você alia, né, fazendo ali a fisiologia a seu favor, o equilíbrio dos hormônios, como você falou aí, insulinas e outros, né, que eu sei que tem outros mais sutis aí nessa composição, e melhora a qualidade da sua alimentação, da sua saúde, é maximizar as possibilidades de resultado para, no final, a gente se sentir bem, né, como você falou, até mesmo essa questão da fome, o quanto, ou da liberdade de comer quando realmente pode, ou tem algo bom, de qualidade, saboroso, e não precisar ficar sofrendo, seja mentalmente, né? Meu Deus, o que eu vou comer e agora? Seja ali nesse buraco, nessa cratera que surge na barriga, né? Então, é um bem-estar muito amplo, né? Intelectual, cognitivo, emocional, físico. Então,
Eu sou muito apaixonada aí por esse casamento aí, nutrição É, e psicologia. Então, não, tem super tudo a ver. agradeço. Vamos ver Imagina, se fico tem, feliz de poder tem. contribuir. Claro que se a gente pudesse, a gente ficava horas, né? Porque tem muita coisa para falar, mas eu acho que é isso, é mesmo essa questão de você entender que restrição você sempre vai ter, né? Uhum, Então uhum. depende o que que você vai querer restringir, né? Eu prefiro restringir os tipos de alimentos do que restringir a quantidade de alimentos. É, eu acho que uma noção interessante para a gente fechar, e vamos ver se você concorda comigo, que é aquela máxima, é restringir da sua rotina, mas não precisa ter uma postura radical. Quem consegue, quem gosta, ok, né? Tudo bem, mas que geralmente para as pessoas a proibição, a restrição, retirar da vida, isso torna muito pesado, e aí já fica, né? Ai meu Deus, não posso comer, então quero, né? Então, essa noção de que, tá, sem radicalismo, vamos respeitar ali alguns momentos especiais, uma exceção. Não é a exceção de quinta a domingo, né? Mas nesse sentido de não precisa excluir, nunca mais, né? O nunca mais, a proibição tem um peso. Mas é escolher e restringir ali no dia a dia. E que pode ser uma restrição vivida com leveza, né? Se você está ali focando nos outros ganhos, na escolha que você faz, nos objetivos de longo prazo e nessa consciência de que a vida, fazer restrição faz parte, né? A gente não pode comer tudo que a gente quer, não tem todo o dinheiro que a gente quer gastar, não dá para. Nosso tempo também é restrito, então também tem essa maturidade, esse trabalho de lidar de uma forma mais leve com essas restrições. O que você acha? Sim, eu acho também. Eu acho que assim é uma questão de você é, e, e vendo, né, que às vezes, e acho que muito importante também é a gente entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, assim, Uhum. quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso, aquilo tudo faz mais sentido, né? Sim, sim. Então, assim, Então tá. é por Muito aí. obrigada. Vamos ver se a gente faz mais aqui para frente. Repete. Boa Vamos noite para sim. você. Boa noite para todos Obrigada. que participaram. Até a Obrigada. próxima. Beijo. Obrigada Vamos ver pelo se a gente se convite. encontra agora que o Covid está amenizando. A gente volta a ter alguns eventos, né? Beijo. Vamos ver, sim, Boa saudade. noite, Beijo, gente. tchau, Deixe seus tchau. comentários. Tchau.